Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que leva o seu nome. Amém? Hoje eu vim conversar com vocês sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, que é algo que impede o favor de Deus na nossa vida, é algo que impede a gente de romper para viver tudo que o Senhor tem pra gente viver. E foi algo que eu precisei passar no meu secreto, que o Senhor me confrontou, e foi através dessa palavra que fica em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém, gente? Então, por que essa foi uma palavra que confrontou o meu coração? Porque tinha um impedimento dentro do meu coração, tinha uma legalidade, uma brecha em mim que eu não estava querendo obedecer ao Senhor. Eu sabia que tinha algo ali que o Senhor precisava curar, mas eu sabia também que eu precisava dar espaço para o Espírito Santo agir em mim. E o que era isso? Era a falta de perdão. Eu precisava liberar perdão para uma pessoa e para várias pessoas no decorrer da minha caminhada com Deus. Mas, para essa pessoa especificamente, eu tinha mais dificuldade de liberar perdão. E eu comecei no meu secreto com Deus, a liberar essa pessoa, sabe? No mundo espiritual mesmo. Começava a orar e falar o nome da pessoa, porque o Senhor, o Espírito Santo, me constrangeu a fazer isso. Porque eu precisava orar e que eu precisava abrir o meu coração para Deus curar aquela ferida que estava em mim e eu precisava liberar essa pessoa no mundo espiritual. E para liberar esse perdão, gente, não é fácil. Eu sei que liberar perdão não é fácil, porque é algo que nos feriu, que nos machucou, mas é algo que a gente precisa fazer, é necessário. O Senhor nos ensina isso. Mesmo que a gente muitas vezes esteja na razão, que a gente não sinta de perdoar, mas é como o Senhor me falou, a gente precisa fazer mesmo sem sentir. A gente precisa fazer porque a gente sabe que é o certo, não porque a gente sente que tem que fazer. A gente sabe que é o certo fazer isso. Até na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente fala isso para Deus na oração do Pai Nosso. E isso, o Senhor, Ele quer que a gente leve na prática mesmo. Só que, às vezes, a gente não vai conseguir pela força do nosso braço. A gente tem que abrir o nosso coração para o Senhor, que é perdoador, Ele nos ensine a perdoar. A gente precisa aprender com Cristo, a caminhar junto com Ele, a andar em espírito e em verdade e a liberar todo o perdão, tirar do nosso coração todo ressentimento, toda mágoa. E aí, além de começar a liberar essas pessoas, essas mágoas, ressentimentos, liberar perdão no mundo espiritual, eu ia orando no meu secreto. Senhor, eu libero fulano de tal no mundo espiritual. Eu peço perdão pelo que eu fiz a essa pessoa e eu libero perdão para essa pessoa também pelo que ela me fez. E eu falava em voz alta, mesmo eu não sentindo nada, zero vontade de perdoar a pessoa, mas eu falava. E eu falava, e eu orava, e eu escutava o que eu estava falando, e eu liberava essa pessoa no mundo espiritual. Ainda doía, porque a ferida estava aberta ali, mesmo depois de muitos anos. Às vezes vai passando o tempo e a gente fala assim, o tempo vai curando todas as coisas, mas isso é mentira, o tempo não cura nada, quem cura é Jesus Cristo. E a gente tem que colocar tudo o nosso coração diante dele, porque é o Espírito Santo que sabe o que tem dentro de nós. O Senhor nos conhece, ele sonda o nosso coração, ele nos conhece. Então, mesmo tem coisa assim que a gente vai deixando lá engavetado, lá nas gavetas do coração, assim, não, depois eu mexo com isso, depois eu oro sobre isso, vai ficando aqui, Deus, vou deixando aqui no quartinho da bagunça. Não vou tocando nesse assunto com Deus, vou deixando aqui, e quando der certo, Senhor, a gente resolve isso, quando der certo, amém, o tempo vai dizer todas as coisas. E claro que a palavra do Senhor fala assim, que há tempo para todas as coisas.
Mas que a gente não demore, irmãos, em pedir perdão e liberar perdão. O Senhor fala que para a gente herdar o reino de Deus, a gente precisa ser como uma criança. Já viu como é criança? Quando a gente briga com uma criança, a gente briga ali, reclama com ela, aí daqui a pouco já tá ali pedindo colo de novo, brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. E é assim, é com esse coração que o Senhor quer que a gente viva, que a gente tenha ali relacionamento com Ele, como uma criança aos pés de Deus. Então, a gente só vai conseguir ser essa criança aos pés de Deus com o nosso coração inocente, puro, sem mágoa, sem nada assim de trevas, quando a gente deixa e expõe aquilo para o Espírito Santo, aí vem Jesus com a luz dele dentro de nós e coloca luz ali sobre o problema e fala assim: filha, deixa eu te curar, porque o Senhor quer curar. E ele fala para mim e para você: filha, deixa eu te curar, porque quando você quando você para de colocar as coisas lá pro quartinho da bagunça, o Senhor ele vai curando a nossa alma. Então a gente tem que expor isso para o Senhor: ó Deus, eu fiquei chateada com fulana. Ó Deus, eu julguei ciclano. Ó Senhor, o que essa pessoa me fez. Mas ao invés de guardar, a gente precisa expor, colocar aos pés da cruz e pedir ao Senhor cura, e que a gente também, para que a gente consiga também liberar perdão. Deus, me capacita a perdoar essa pessoa, me ensina como é que perdoa, porque o Senhor é o principal que sabe perdoar, né? O Senhor é perdoador, o Senhor é bom. Então a gente precisa aprender a perdoar também. E o Senhor nos fala que a gente tem que perdoar. E eu fui liberando com muita dificuldade, fui liberando perdão para essas pessoas, e aí fui vendo a mão de Deus agindo sobre a minha vida, me curando, tanto dessas coisas que eu estava liberando perdão, até sobre outras coisas que eu nem sabia que eu precisava liberar perdão, que eu precisava também pedir perdão. E vai chegar momentos que o Senhor vai colocar ali na nossa mente, no nosso coração, que além da gente ficar liberando o perdão no mundo espiritual, liberando aquela pessoa, aí você pergunta assim: ah, Rai, mas o que é que eu preciso? Quantas vezes que eu preciso perdoar? O Senhor vai falar 70 vezes 7, né? A gente precisa perdoar sempre. Mas eu digo pra você, enquanto não parar de doer dentro de você, enquanto você não conseguir falar sobre aquilo sem doer, é pra você continuar orando. É pra você continuar pedindo a Deus pra tirar toda a rebelião. Porque a gente fica rebelde, a gente fica assim: ah, não, Deus não vai perdoar não, a pessoa que me feriu, ela que vem pedir perdão se ela quiser. Né? A gente tem essa mania como seres humanos. Mas não é assim, não é nessa posição, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E custa o nosso ego, custa a nossa vaidade, custa, né? A gente deixar o nosso ego para trás, deixar o nosso orgulho para trás. E o Senhor, ele se opõe ao orgulhoso, ele resiste ao orgulhoso. E a gente precisa deixar o nosso orgulho de lado para a gente romper mesmo em fé e falar assim: ó Deus, toma aqui meu orgulho, toma o meu ego e amém, eu libero essa pessoa, eu peço perdão para essa pessoa. E chegou um momento que o Senhor estava me confrontando com essa palavra de Mateus 7,21, porque Ele já tinha colocado no meu coração de mandar a mensagem para uma pessoa específica. Sabe, tem situações e circunstâncias que acontecem com a gente vai precisar liberar o perdão em oração e tudo mais, colocar nas mãos de Deus, e amém, o Senhor ali vai curar. Mas vai haver coisas que a gente vai precisar conversar com a pessoa mesmo. Ir lá na pessoa, mandar uma mensagem, ligar, falar sobre aquilo e pedir perdão, trazer a luz sobre aquilo ali, ó. O Senhor me orientou a pedir perdão para você. Você me perdoa em nome de Jesus, porque eu quero liberar o perdão sobre a sua vida e quero que você me perdoe também. E amém, a gente tem hora que vai ser necessário a gente fazer isso, porque quando a palavra de Deus fala que quando a gente confessa para Deus, a gente alcança o perdão, mas quando a gente confessa para outra pessoa e que a gente pede perdão para outra pessoa e fala, a gente alcança a cura daquilo. Uma cura assim que a gente nem imaginava, tanto para a gente quanto para outra pessoa. Então o Senhor quer que a gente seja esse canal de bênção para a vida das pessoas e para a nossa própria vida, para a gente não impedir o favor de Deus na nossa vida, para a gente não ficar dando legalidade
para o diabo, para barrar tudo o que o Senhor quer nos fazer viver com Ele em profundidade, ali no relacionamento com Deus. Mateus 21, 28 diz assim, a parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegado ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e creram nele. Então aqui o Senhor vai falar sobre os 2 filhos, aquele que mesmo assim batendo o pé, que era o que eu fazia muito, eu falava, não, Deus, eu não vou, eu tô certa, quem tá certa é eu, a pessoa que tem que vir me pedir perdão. E o Senhor falava, filha, mas faz a diferença, porque eu chamei você para ser sal da terra e luz do mundo. Aí o Senhor ia lá, me convencendo, tirando de mim toda a rebelião, tirando de mim toda a desobediência, porque a gente está em desobediência, a gente está em pecado, a gente está pecando contra o Senhor. E muitas vezes vai chegar aquele filho assim que o Senhor vai falar, faz isso. Aí vai dizer assim, tô indo, viu, pai? Mas só Deus sabe se a pessoa tá indo mesmo, né? Então a gente precisa obedecer ao Senhor e seguir prosseguindo com Ele, deixando o passado para trás, como fala lá em Filipenses 3, a partir do 13, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui o Senhor nos convida a prosseguir para o alvo, assim como Paulo falou aqui em Filipenses. A gente precisa prosseguir a fim de alcançar Jesus Cristo, a fim de alcançar a recompensa que vem dele, a recompensa que é ele, um relacionamento mais profundo, as promessas de Deus que tem para acontecer na nossa vida, todo o chamado celestial de Deus em Cristo. Então nós precisamos ali esquecer das coisas que ficaram para trás. E não é só assim, esqueci isso e deixa para lá. Não, é esquecer perdoando. Esquecer sabendo que em Cristo nós somos novas criaturas, que nós precisamos nascer de novo. E se for preciso nascer de novo, a gente precisa nascer de novo, todos os dias. Senhor, me converte de novo. Deus, a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a gente precisa, Senhor, renova minha mente de novo, me ajuda a perdoar de novo, me converte de novo, faz eu nascer de novo, coloca em mim de novo o amor, o primeiro amor pelo Senhor de novo. Então, a gente precisa constantemente, para a gente poder avançar para o alvo, que é Cristo, avançar para as coisas de Deus na nossa vida, avançar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a gente precisa liberar perdão. Libera o perdão. Quando você libera o perdão, você tira um peso de cima de você e de cima da pessoa também. Você libera no mundo espiritual. A vida vai ficar mais leve, sabe? Tem uma frase que diz assim, que quando você não perdoa, é como se você estivesse bebendo o remédio e matando você mesmo. Bebendo o veneno e matando você mesmo. Então você não está prejudicando a pessoa. Você está prejudicando a si mesmo quando você não libera o perdão. Às vezes a pessoa nem vai ligar, vai te fazer mal mesmo, porque a pessoa vai ser ruim, vai te fazer mal e não vai estar nem aí, né? Mas aí vai ser a pessoa e Deus vai lidar com ela, mas você precisa primeiro liberar o perdão. A partir do momento que você liberou, aí é Deus e a pessoa. É Deus e a pessoa. Você abre espaço para Deus agir dentro de você, te curar, e abre espaço para Deus abençoar a pessoa também. Você ora pela pessoa,
Senhor, abençoa essa pessoa, Deus, libera o perdão sobre ela, prospera a vida dela, abençoa a casa, a família, abençoa tudo, Senhor, dessa pessoa, em nome de Jesus, que ela tenha um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Deus se agrada dessa oração, porque essa oração condiz com a palavra de Deus. Então a gente precisa prosseguir para o alvo, que é Cristo, como fala em Filipenses. A gente precisa esquecer das coisas que ficaram para trás, mas não esquecendo de liberar o perdão. E precisa liberar o perdão, porque não adianta a gente dizer que é cristão, orar ao Senhor, se a gente não está perdoando o irmão. Não adianta nada, porque o Senhor, naquele grande dia, Ele vai dizer: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque se a gente não libera o perdão, a gente está praticando o mal, está praticando uma iniquidade. E não está de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor fala que o caminho é estreito, a porta é estreita mesmo. É difícil, mas com Cristo somos mais que vencedores. E sem Ele nada podemos fazer, como diz lá em João 15. Ele é a videira verdadeira. Então a gente precisa permanecer no Senhor. Para a gente permanecer nele e gerar os frutos que Ele espera de nós, a gente precisa fazer o que a palavra de Deus manda. E o que é que Jesus pede para a gente fazer? Manda a gente fazer? Amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo, liberar o perdão, perdoar 70 vezes 7. É fácil? Jamais, não é. Não é fácil. Eu acho que se fosse fácil, não seria nenhum mandamento de Cristo, né? Que aí a gente já ia fazer automaticamente. Mas, se é para fazer, é porque é possível, porque é Jesus que dá o escape, o descanso, a cura, a recompensa. Tudo vem dele. E para ele é a glória, a honra e todas as coisas. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo, e que você consiga liberar o perdão, que você libere o perdão para você conseguir viver as promessas de Deus plenamente, por completo, porque é isso que Ele tem para você. Quando você retém no seu coração a mágoa de alguém, não libera o perdão, você retém também as bênçãos que seria para chegar até você. Você paralisa ali as bênçãos, paralisa o seu relacionamento com Deus, você não consegue avançar. Mas eu declaro sobre você, em nome de Jesus, que você consiga liberar o perdão em nome de Jesus e que você avance para os propósitos de Deus na sua vida. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.